Meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de iniciarmos, os avisos de sempre. Você pode, se ainda não for inscrito no nosso canal, pode se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Isso significa que todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você será avisado disso. Você também pode, sem problema nenhum, sem preocupação nenhuma, divulgar os links dos nossos vídeos. Você pode espalhar isso com seus amigos, com seus conhecidos, com seus colegas, sem maiores problemas. E você pode também, o que vai nos ajudar bastante na dispersão dos ensinamentos, dos vídeos, você pode também dar o seu like, dar o seu joinha para os vídeos. Amém, amados? Então vamos lá, vamos para o capítulo 10 do livro de Isaías. Se você ainda não leu, pausa o vídeo um pouquinho, faz a leitura e depois volta para que possa aproveitar melhor o vídeo. Nós estamos ainda na primeira parte, que vai até o 35, e desta primeira parte, a primeira etapa aqui é até o capítulo 12. Então já estamos nos aproximando dessa parte final aqui da primeira divisão aqui, que vai até o capítulo 12. No capítulo 10, nós temos a menção, Isaías fala sobre o chicote assírio. Por que ele é chamado de chicote? Ele também é chamado de machado, ele também é chamado de serra, porque Deus usa a Assíria como um instrumento de julgamento contra Judá. Por que isso? Existem 6 questões aqui colocadas, 6 pecados, 6 corrupções aqui colocadas. Primeiro, as leis e os juízes injustos. Tanto as leis como os juízes estavam se tornando injustos, porque eles tinham interesse pessoal no julgamento das coisas, que não era a justiça. Eles exploravam e oprimiam os humildes, os pobres. Isso estava contra os mandamentos e contra a lei do Senhor. A legislação que eles faziam era uma legislação intolerável. Isso causava mais opressão e mais sofrimento para aqueles que não podiam se defender. Os líderes eram corruptos e eles não defendiam os fracos. Muito pelo contrário, eles queriam era ganhar, era ter vantagem com tudo aquilo que eles faziam. A justiça estava sendo anulada, ou seja, nenhuma justiça estava sendo aplicada para os pobres, para os humildes, para os órfãos, para as viúvas. Muito pelo contrário, eles eram expoliados. Os líderes, então, esqueciam a justiça que estava colocada, a justiça de Deus que estava colocada, e eles acabavam fazendo coisas para se vangloriar e para obter dinheiro, né, para ser corrupto. As viúvas que ficavam ainda na terra, elas não podiam perder a sua terra, porque a terra era o meio de vida das viúvas. O que eles faziam? Eles roubavam, eles tiravam, eles simplesmente saqueavam as viúvas e os órfãos. Os órfãos eram vítimas de furtos por parte da autoridade. Ou seja, havia toda uma injustiça social. E quem era grande ficava cada vez mais grande, quem era rico ficava cada vez mais rico. Amados, isto era a gota d'água para o Senhor. Isto era intolerável para o Senhor, porque ele estava vendo que os fracos, aqueles que eram indefesos, estavam cada vez mais tendo dificuldades. Isto é uma coisa que nós hoje, se o amado perceber, nós hoje estamos observando na nossa
sociedade. Os fracos cada vez mais desprovidos e cada vez mais sem recursos, sem possibilidade de defesa, porque os grandes não fazem isso. Eles querem enriquecer e ter status e ter poder cada vez mais. Consequência disso tudo é que Deus iria fazer um dia de visitação. Era um dia em que o Senhor visitava e aplicava a sua justiça. Já que a justiça deles não era uma justiça social, então Deus aplicaria a sua justiça, que era a justiça perfeita. E isso estava chegando. Por quê? Porque existe uma lei, a lei da colheita conforme a semeadura. Se você planta, se você semeia vento, você não vai colher outra coisa que não seja tempestade. Então, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher depois. Não é possível colher coisa diferente daquilo que nós semeamos. Eles seriam nivelados, ou seja, eles seriam alcançados, atingidos pelos assírios e pelos babilônios. O que significa dizer isso? Que eles seriam iguais no castigo. O castigo viria para eles sem dó nem misericórdia. Por quê? Porque eles não tiveram dó ou misericórdia dos inocentes, dos pobres e dos humildes. Mas o Senhor, uma vez que vai julgar o seu povo, e lembre isso aqui, meu querido. Primeiro, o Senhor julga os da casa. Depois, ele julga os de fora. Primeiro, ele julga os seus. Primeiro, ele julga o seu povo. Depois, ele alcança os outros. A Assíria era o chicote de Judá, era o chicote de Israel. Sim, era. Mas uma vez que o povo de Deus foi julgado, acontecerá o julgamento do povo de fora. E era isso que o Senhor está falando aqui. A Síria era o chicote, era o látego de Israel e de Judá. Ele era um machado, ele era a serra, ele era um instrumento de julgamento de Deus. Mas ele se excede, mas ele vai além do que o Senhor está dizendo. Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui é que a Síria achava que tudo aquilo que ela estava fazendo era pela sua própria força, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio braço, quando não era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que Deus tinha levantado a Síria para ser instrumento dele. Então a glória não era da Síria, a glória era de Deus. E ninguém rouba a glória de Deus. A lição aqui que nós temos é o seguinte: todo homem, toda mulher, toda pessoa, ela é responsável moralmente pelo que faz. Significa dizer que, uma vez punido, né, uma vez acontecido, a Assíria seria chamada para responder pelo que tinha feito em excesso, tinha feito sem misericórdia, tinha feito sem cuidado. Então, a corrupção que existia ali não permitia uma reforma moral. O povo de Judá e o povo de Israel não entendiam que a Assíria tinha sido levantada para o julgamento, para uma punição de julgamento. Então, o que acontece? O pecado deles era tão grande que ele corrompeu até a sua moral. E isto fazia com que eles não enxergassem e não voltassem a Deus. Pois muito bem, então agora
uma vez que a Síria serviu o propósito de julgamento, a própria Síria seria julgada. Primeiro o povo de Deus, depois a Assíria, depois o chicote, depois o machado, depois a serra também seria julgada. E a Síria era arrogante e orgulhosa, né? Ela dizia assim, mas eu conquistei, Tiglat-Pileser fala isso, né? E o profeta aqui, ele está mencionando o que Tiglat-Pileser dizia que era a sua conquista. Conquistou Calno, a Bíblia fala de Calno, isto foi conquistado em 742, Arpad em 741, Carquemes e Ramat em 738, 37, por aí, Damasco em 732 e Samaria em 722. Na verdade, quem conquistou tudo isso, quem assolou a terra, foi o braço de Deus utilizando a Assíria para estas conquistas. A Síria, então, agora seria chamada à sua responsabilidade. Eles achavam que os deuses de todas essas cidades foram conquistados porque o meu Deus é superior. Eles achavam que conquistar Samaria e conquistar Judá era só conquistar mais um Deus. Como isso acontece? Na verdade, naquela época, eles achavam que vencer uma cidade era vencer o Deus protetor desta cidade. E o vencedor achava que o Deus dele era superior ao Deus da cidade que tinha sido conquistada. Então a Assíria achava que os seus deuses, ou seu Deus, era mais importante, era mais poderoso do que Deus. Yahvé era mais um Deus. Não é isso o que acontecia. E Deus vai mostrar isto para a Síria. Eles foram até Samaria, eles conquistaram efetivamente a capital de Israel, o Reino do Norte, e eles pegavam o povo do lugar, isso era uma prática dos assírios, eles deportavam o povo do lugar, deixavam numa outra cidade e traziam pessoas de outros lugares para habitar Samaria. Eles misturavam os povos. E aqui isto deu origem ao povo chamado samaritano, que depois vai ter aí uma divisão, vai ter aí um conflito com o povo de Judá. Enquanto Deus quisesse que a Síria fosse o chicote, ela seria. Não era a força da Síria que se abatia sobre os povos. Era o poder de Deus e a vontade de Deus. E agora eles seriam julgados. Deus vai acender as chamas do julgamento. E a palavra diz que ele mesmo é o fogo. E a luz, né, deste fogo e a luz que vai brilhar ali é a glória da sua majestade. E ele fala que a santidade de Deus exige que a Síria fosse julgada por meio do fogo. Por que isso? Por que a santidade de Deus exige que a Síria seja julgada por meio do fogo? Porque o fogo, o calor, ele purifica. Então, quando se faz ofertas e sacrifícios, se fazem ofertas e sacrifícios queimados pelo fogo. O fogo, ele vai, então, refinar, ele vai ser uma forma de purificação. Então, aqui Deus exige, a santidade de Deus exige que o pecado da Síria seja queimado. E é isso que vai acontecer. Deus diz que vai consumir a floresta gloriosa. Quem é floresta? A gente já viu um outro vídeo. Toda vez que a palavra de Deus fala em floresta, ele está falando de nobres, ele está falando de exércitos, ele está falando do que é mais poderoso. Então Deus vai consumir a floresta gloriosa, ou seja, a Síria vai ser devastada. E ele fala que vai ser tão destrutivo isso, que uma criança pequena pode contar
as árvores que sobram. Isso quer dizer, uma criança que não sabe contar, sabe dizer, tem um punhadinho, tem 2, 3. Vai ficar reduzido a quase nada. E efetivamente, o que acontece aqui quando o exército da Síria se posta diante dos muros de Jerusalém em 701? Então veja aqui que Tiglat estava vindo e depois ele foi sucedido por outros reis que eram piores do que ele. O que acontece em 701 quando o exército da Síria está cercando Jerusalém e está pronto para tomar Jerusalém? O anjo do Senhor destrói, mata, ninguém sabe como, muito provavelmente uma peste aconteceu ali, ele mata de uma hora para outra 185 mil soldados da Síria. E logo em seguida, em 609, logo em seguida, o que vai acontecer também? A Síria cai diante da Babilônia. Então, a Síria é toda destruída. Mas, no final, Deus fala o seguinte: um remanescente vai ficar, porque esta é a promessa. Depois do julgamento, os que são para salvação são para salvação, os que são para perdição são para perdição. Então, Deus tem misericórdia daqueles que não se contaminaram, que não se corromperam, que não estão em pecado. Este remanescente, que vai do 10:28 até o 32, eles vão retornar porque El aqui é poder. El Gibor, né, o Deus forte, que também é um título do Messias, nós já vimos isso, também é um título do Messias, as pessoas vão retornar para este Deus, para Yahvé, que aqui é chamado de El, porque é poderoso. Eles imaginavam que isto ia acontecer quando eles voltarem da Babilônia, do exílio da Babilônia. Então aqui nós já temos uma menção a um exílio. O exílio não aconteceu, ele vai acontecer muito mais para frente. Mas aqui Isaías já está dizendo que quando eles retornarem, o remanescente, eles vão confiar em Deus e não na Síria. Ou seja, um punhadinho, aqueles que sobreviverem, que eles não foram mortos, aqueles que foram para o exílio, eles vão retornar, um povo vai retornar. A obra, então, estaria terminada. Quando ocorresse um julgamento punitivo do pecado e corretivo, para que eles aprendessem, para dar uma segunda chance, pelo julgamento, pela correção, eles iriam aprender que Deus é o Deus da sua proteção. Deus é chamado, então, de Senhor dos Exércitos. Significa aqui que ele exerce o poder. Ele é o general em comando. Ele é o comandante máximo de qualquer e de todos os exércitos que ele levantar. Então, ele encoraja chamando o meu povo, a habitação de Deus. Então, ele vai encorajar aqui no seguinte: não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. O Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe. A sua vara se estenderá sobre o mar e ele se levantará como no Egito. Naquele dia, a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da gordura. Já vem chegando a Eate, já vão passando por Migron e a Micmas lançam sua bagagem. O que significa dizer isso? Significa dizer que uma vez que Deus o faz, ele alcança o julgamento, ele vai agora alcançar o julgamento
de Assíria, ou seja, a Assíria vai ser punida. E ele vai então tirar a canga, tirar o opróbrio, tirar o peso que estava sobre os seus ombros, tal qual aconteceu no Egito. Ou seja, vai acontecer de Babilônia, quando eles forem para o exílio, vai acontecer na volta uma volta, um êxodo, igual a do Egito. O castigo, então, não era para destruir totalmente, não era para esmagar, é um castigo de purificação. Eles foram para o cadinho de Deus e voltaram purificados sem a escória. Isso significa dizer que esse livramento final iria acontecer. O invasor vai se aproximar, ele conta como o invasor se aproxima do 28 até o 32, e ele diz que ele vai marchar até Ayat. Ayat é Ai, a uns 13 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, e ele vai de Ai para Migron e Micmas. Ramá vai ser saqueada, Gibeá, Gebim e Madmena vão fugir. Além destas cidades, Gabim, Laís e Anatote também serão atingidas. Lembre-se que Anatote é a cidade local de nascimento de Jeremias. Eles vão se postar em Nob, a uns 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, e ali eles vão começar a falar maldições e blasfêmias contra o Senhor. E aí a coisa vai pegar muito profundamente, porque 185 mil homens vão morrer por causa destas blasfêmias, e o rei vai cair assassinado dentro do templo do seu Deus, lá em Nínive, às mãos dos seus próprios filhos. A humilhação da floresta, né, é esta aqui, ou seja, mais de 185 mil soldados vão morrer. Isso acontecerá em 701 a.C., como a gente viu. E Senaqueribe, que agora não é mais Tiglat-Pileser o rei, mas é Senaqueribe, ele vai voltar para Nínive, que era a sua cidade, e lá ele vai morrer. Nínive vai ser conquistada em 612 ou 609, alguns dizem 612, alguns dizem 609, porque a gente ainda não tem toda essa certeza, isso não fica muito evidente, né? As datações podem mudar. E esta queda vai conferir, vai ser a queda prevista, tanto por Isaías, nessa parte aqui, no capítulo 10, como por Naum. Naum também é um profeta que prevê a queda de Nínive. Então, meu amado, não esqueça disso. Havendo pecado, havendo corrupção, havendo injustiça, havendo orgulho, arrogância, idolatria, o que vai acontecer? Primeiro Deus vai agir sobre o seu povo, na sua casa. Ele vai limpar a casa. Primeiro ele limpa a casa dele. Depois ele vai alcançar o povo lá de fora, que ele chamou para fazer essa limpeza. O Bessom, a vassoura, porque a Síria também era chamada de Bessom, de vassoura, né? Para varrer o pecado e a injustiça. Então, primeiro as pessoas de dentro da casa. Toma cuidado. Primeiro as pessoas de dentro de casa, depois as pessoas de fora. Amém, amados? Bons estudos.